Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você sabe programar a defasagem na fonte AC no Proteus? Relação tempo-ângulo na senoide? Sim, isso mesmo! A fonte AC, o gerador de senoide do Proteus, não tem o campo de propriedade chamado defasagem ou ângulo de fase. Como fazer então para ajustar a defasagem no Proteus? É isso que veremos nesse tutorial. Vamos lá? A fonte AC no Proteus é chamada de Vsine. No circuito da figura eu tenho duas fontes, V1, que será a referência, e V2, que eu quero aplicar uma defasagem de mais 120 graus. Olhando a caixa de propriedades do componente Vsine, não tem o campo defasagem, mas tem o campo tempo de atraso, time delay. Então, o segredo é transformar o ângulo em tempo. Vou mostrar como fazer isso. Veja a senoide V1 no osciloscópio. É uma tensão de frequência de 60 Hz. A figura mostra um período dessa senoide. O tempo de um período é igual ao inverso da frequência. Todo mundo está careca de saber. Calculando o período de uma frequência de 60 Hz, resulta o tempo de 0,0167 segundos. Esse é o tempo para a onda percorrer 360 graus. Agora a pergunta: para um ângulo de 120 graus, qual o tempo que a onda deverá percorrer? Muito fácil, é só aplicar a regra de 3 da figura. Para montar a regra de 3, é só olhar o x. Calcular e pronto! O tempo é igual a 0,00556 segundos. Então, é só inserir esse tempo na fonte V2, isso é, na caixa de propriedades da fonte V2. E ajustar o tempo de atraso para o valor calculado há pouco. Quem ia dizer que era tão fácil? Eu também alterei o campo Part Value para mostrar a amplitude, 10 volts de pico, e a defasagem. Esse é apenas um campo de texto. Pronto! É só ligar e ver o milagre acontecer. A senoide em azul é a tensão V2 deslocada de 120 graus. Essa eletrônica tem cada uma que parecem duas. Tá muito fácil. Então, eu vou colocar outra fonte V3 em série com V2. Outra fonte com a defasagem 0 graus igualzinho a V1. Vou manter V1 para ser a referência, 0 graus e amplitude de 10 volts. Ligando o circuito, veja o que o osciloscópio mostra. A tensão de referência em amarelo e a medição da soma das duas tensões em azul. Sim, elas somam as tensões, elas estão em série. A pergunta é: qual a tensão e a defasagem da soma resultante? A tensão é fácil. É só colocar o cursor sobre a onda e você consegue ler a tensão de pico direto, 10 volts. Quanto à fase, não é tão direto assim. Vou ter que trabalhar um pouco. Tudo começa medindo o tempo entre a passagem por zero da tensão de referência e da passagem por zero da tensão soma. Mas aqui é melhor ampliar a senoide. É só diminuir o tempo de varredura. Agora fica fácil ler o tempo colocando o cursor exatamente na passagem por zero da senoide soma em azul. A medição deu 2,80 milissegundos. Essa medição só é válida se você ajustou o tempo da tensão de referência em amarelo para 0 graus. Você coloca a referência no zero, ajustando o ponto de trigger para 0. Para determinar o ângulo, é só usar a regra de 3 novamente, mas agora ao contrário. Não esqueça de passar para segundos. Calculando dá 60 graus. Então, a soma das tensões V2 mais V3
é igual a 10 volts de pico e 60 graus de defasagem. Você viu nesse tutorial como programar a defasagem no Proteus, como medir a tensão e determinar a defasagem da medição. Mas note, a soma de duas tensões de 10 volts de pico resultou em outra tensão de 10 volts de pico. Não aumentou nadinha. Por que será? Isso veremos nos próximos tutoriais. Até lá! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!